Bom, pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula, então, do nosso curso de cultivares transgênicas e edição gênica. Hoje nós vamos focar um pouco nessa segunda parte. Nós vamos falar um pouco de edição gênica e também de outras formas de manipulação genética que não sejam a transgenia. Então, hoje nós vamos falar sobre cisgenia, intragenia e tesouros moleculares, né, conhecido como edição gênica. Primeiramente, vamos voltar um pouquinho, então, naqueles formulários que eu mandei para vocês das aulas anteriores. Tem dois formulários aqui que que eu não lembro se eu não cheguei a passar as respostas, a gente não discutiu ainda. Então, teve um sobre o uso da transgenia em diferentes áreas, acho que foi a nossa terceira aula, tinha algumas questõezinhas, só para a gente passar rapidamente aqui. Uma das perguntas era: qual dessas doenças tem seu tratamento associado à tecnologia de DNA recombinante? Então, nós temos opções: diabetes, a gente viu que tem, né, produção de insulina; hemofilia também, produção de enzimas para coagulação; e mesmo para o nanismo, que a gente só citou, mas tem também tratamento à base de reposição hormonal. Então, nós temos que todas as alternativas são corretas. Segunda questão, marque a alternativa incorreta. Primeira opção: diferentes animais transgênicos têm sido utilizados para melhorar a qualidade e rendimento na produção animal. Essa aqui a gente já sabe que é incorreta, porque até o momento a gente só tem um exemplo, né, de uso da transgenia para melhoria na produção animal, que é a questão do salmão transgênico. A gente falou um pouquinho sobre ele, já tinha citado em outras aulas, que é um salmão que se desenvolve, né, completa seu ciclo em quase metade do tempo que o salmão comum. Até o momento é o único exemplo que a gente tem do uso da transgenia na produção animal. Então, essa aqui está incorreta. As outras opções aqui: animais como ratos, coelhos, suínos têm sido geneticamente modificados para auxiliar no estudo de doenças, como AIDS e câncer. A gente viu vários exemplos sobre isso, né? Não só esses, mas também cabra, alguns outros animais, né, que a gente tem utilizados para câncer, AIDS, algumas questões com relação ao desenvolvimento hormonal. Vários desses organismos, inclusive, muitos têm sido patenteados para a utilização nesses estudos de doenças. Então, tem auxiliado muito na parte da saúde humana, né? Outra opção: xenotransplante é uma área com grande potencial para ser beneficiada pelo uso da transgenia. A gente falou sobre isso. Xenotransplante é quando a gente transplanta órgãos entre organismos diferentes, entre espécies diferentes. Tem sido muito utilizado ainda a questão dos suínos, né, que tem uma morfologia bem parecida com humanos, e tem muitos estudos tentando desenvolver animais, né, que tenham que os seus órgãos sejam melhor aceitos pelos organismos humanos, então tem menor problemas com rejeição. E, por fim, vacinas podem ser produzidas em organismos geneticamente modificados. Tanto podem como são. A gente tem algumas, a gente deu o exemplo da vacina para hepatite B, e a gente até falou na última aula também que tem estudos já para a questão da vacina para Covid. Alguns deles utilizam transgenia para a produção dessas vacinas. Então, primeiro aqui. Marca a alternativa incorreta novamente. Então, a indústria de vestimentas é uma das áreas beneficiadas pelo uso dos bioreatores, que são equipamentos capazes de transformar substratos em produtos. No caso dos bioreatores, esses equipamentos utilizam organismos vivos. Isso é verdade. A gente deu o exemplo esqueci o nome da empresa agora, mas ela trabalha com a produção de seda, né? É um bioaço que eles falam, biocida, que é bastante maleável, mas também bastante resistente. E, inclusive, a gente viu que essa empresa tem contrato com a Adidas e até lançaram um tênis que era biodegradável. Então, verdade. Leveduras geneticamente modificadas têm sido utilizadas para potencializar processos industriais, como a produção de combustíveis. Também é verdade. A gente, inclusive, citou na aula sobre biossegurança algumas aprovações pela CTN-Bio de novas leveduras geneticamente modificadas, por exemplo, para a produção de etanol de segunda geração. É aquele etanol produzido também utilizando a celulose das plantas, no caso do milho, né? Queijos produzidos com quimosina recombinante apresentam menor qualidade
que aqueles produzidos pelo quali de origem comum. Essa aqui é incorreta. Na verdade, a gente viu que anteriormente, né, tradicionalmente, era utilizado um quali que era retirado do sistema digestivo de bezerros, né, lactantes, mas hoje a gente sabe que pode ser produzido a partir de bactérias ou de leveduras recombinantes. E é até uma qualidade melhor, porque esse produto é 100% a quimosina, que é a enzima que vai fazer, se eu não me engano, a quebra das proteínas no leite, né, para a produção para coagular e produzir o queijo. Então, ele não tem menor qualidade, não sei se tem uma melhor qualidade também, não cheguei a ver isso, mas não é de menor qualidade. Apenas tem a questão da aceitação pelo público, que às vezes é um pouco mais difícil. Por fim, plantas transgênicas também podem ser utilizadas para a produção de moléculas recombinantes. Com certeza, existem muitos estudos utilizando plantas como bioreatores, então plantas para produção até mesmo de vacinas, plantas para produção de certas moléculas para utilização na indústria. Então, isso aqui é verdade. Por fim, tinha uma questão que é dissertativa, né? A utilização de organismos geneticamente modificados em áreas como a indústria e principalmente a medicina remete a décadas atrás e parece ter estabelecido como parte importante desses setores. Entretanto, apesar de já bem estabelecido o setor agrícola, as cultivares transgênicas aparentemente recebem menor aceitação pela sociedade. Você concorda com essa afirmação? Se a minha resposta, se eu fosse responder, eu diria que concordo, e acho que um pouco pela questão de que um marketing, talvez, desses produtos, né, para a saúde humana, por exemplo, a gente realmente nem sabe que muitos deles são oriundos de organismos geneticamente modificados. Questão de vacinas, de alguns remédios, então acho que as pessoas nem sabem, por isso não tem tanto essa aversão ou esse cuidado excessivo com relação à utilização. Mas também acho que existe um pouco mais de preconceito com relação a alimentos em relação a remédios. Mas aí é uma questão mais particular, acho que cada um tem a sua própria opinião, sua própria versão. Nós tivemos também aula sobre aspectos legais de biossegurança. Falamos, então, sobre o CTN-Bio, falamos sobre as leis que regem, então, a produção e a pesquisa e, principalmente, a comercialização, né, de organismos geneticamente modificados no Brasil. Então, essa questão com relação ao CTN-Bio para marcar alternativa incorreta. É vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Correto. Então, anteriormente era o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, hoje ele foi fundido com o Ministério das Comunicações. Ok. Com relação aos cultivares transgênicos, a atuação da CTN-Bio se inicia na aprovação da pesquisa com engenharia genética e termina com a aprovação da liberação comercial de uma cultivar transgênica. Essa aqui está errada. Por quê? Porque a atuação da CTN-Bio não termina quando ocorre a liberação da cultivar. A gente viu durante a aula que ainda existe um período de monitoramento. Então, tem um período em que precisa monitorar essa cultivar transgênica e, caso ocorrer tiver ocorrência, né, de algum tipo de problema, ele tem que ser investigado, tem que ser mitigado, né, algum tipo de medida que pode reverter aquele problema. Caso não ocorrer, então, essa mitigação do problema, essa cultivar pode ter até a sua autorização cassada, né, pode ser suspensa. Então, a atuação do CTN-Bio não termina quando a cultivar é liberada para comercialização. A CTN-Bio é composta por especialistas específicos e representantes de vários ministérios, além de especialistas de diferentes áreas, como meio ambiente, saúde humana e agricultura familiar. Correto, a gente viu que são, acho que 9 ou 10 ministérios, eram, na verdade, né, agora com essas mudanças recentes de ministério, pode ser que tenha diminuído o número, mas mantém uma área bem grande, além de especialistas de diferentes áreas. Por fim, é responsável por propor a Política Nacional de Biossegurança. Correto. Também. Com relação à Lei de Biossegurança, a 1105 de 2005, marca a alternativa correta. Criou o Conselho Nacional de Biossegurança, composto pelos ministérios,
falei do ministro, né? Desculpa. Ministro da Ciência e Tecnologia, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Meio Ambiente e Saúde. Está incorreta porque, na verdade, não são só esses ministérios. Tem Ministério da Justiça, tem Ministério do... não lembro agora, todos são 9, mas são 9 ou 10 ministérios. Aqui a gente citou só alguns que parecem diretamente ligados, mas tem mais. A rotulagem de alimentos é obrigatória apenas para empresas que atuam no mercado internacional, também está incorreta, né? A gente viu que até teve uma discussão sobre o fim da rotulação dos alimentos transgênicos, né? Aquele símbolo transgênico, colocar só que existe alimentos transgênicos, só existe, tem origem em transgênicos, mas ainda mantém, e para qualquer produto que seja tanto no mercado nacional como internacional, não é só para o internacional, não. A Anvisa e o IBAMA são órgãos que atuam como fiscalizadores de questões relacionadas à comercialização de transgênicos. Está correta essa aqui. Então, Anvisa e IBAMA, elas fazem fiscalização com relação aos produtos transgênicos, tanto a questão das cultivares quanto de produtos derivados delas. Por fim, aqui, a criação de uma comissão interna de biossegurança, CEBio, é obrigatória apenas para instituições que realizam pesquisa com engenharia genética com interesse comercial. Na verdade, não. Qualquer tipo de pesquisa com engenharia genética precisa ter uma comissão interna de biossegurança, sendo ela com interesse comercial ou não. Certo, pessoal? Além disso, nós tivemos mais uma última questão, que era para falar se é verdadeiro ou falso. Então, a primeira opção. A lei da propriedade intelectual determina que nenhum tipo de organismo vivo pode ser patenteado. Parece certo, mas a gente viu que tem um porém, a não ser que seja um micro-organismo geneticamente modificado que atenda aos 3 pré-requisitos de patenteabilidade, né? Que é a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, existe um tipo de organismo que pode ser patenteado no Brasil, que são os micro-organismos transgênicos. A lei da proteção de cultivares garante o direito exclusivo da comercialização ao desenvolvedor da cultivar. Correto. Então, quando você protege a sua cultivar, você garante que você tem o direito exclusivo de comercialização. Se alguém quiser comercializar uma cultivar que já está protegida, ela precisa entrar em acordo e pagar royalties para a empresa, para o detentor, né, daquela cultivar. Então, está correto. Para proteger uma cultivar, ela deve atender os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Está incorreta, já até marquei sem querer aqui. Isso, no caso, são requisitos para patenteabilidade. No caso da cultivar, vocês já viram em melhoramento de plantas, que é o DHF, né? Que é distinguibilidade, homogeneidade e DHE e estabilidade durante as gerações. Então, esse aqui é um requisito para patenteabilidade, não para proteção de cultivar. E, por fim, cultivares transgênicas podem gerar royalties para mais de um detentor. Verdade, a gente falou sobre isso, que quando existe o cultivar transgênica, o gene específico, né, o transgene, ele é protegido pela lei das patentes, então, por uma lei, e a cultivar é protegida pela lei de proteção de cultivares. Então, a gente pode ter 2 ou mais detentores daquela cultivar. Por exemplo, um que desenvolveu o cultivar e um, por exemplo, que desenvolveu um gene para resistência ao herbicida e outro para tolerância a herbicida e outro para resistência a insetos. Então, a gente pode ter cultivar com vários donos. Um para cultivar e quantos tiverem eventos transgênicos naquela planta. Pode ser um dono, pode ser uma empresa que desenvolveu ou mais de uma empresa. Pessoal, antes da gente entrar então na nossa aula, vocês têm alguma dúvida com relação a esses questionários, essas questões das últimas aulas? Podemos continuar então? Só uma pergunta, como é que está a minha transmissão para vocês? Estava acompanhando aqui no celular, parece que não estava muito boa. Tá normal aqui, professor. Ah, beleza, então. Então vamos, às vezes é só meu 3G. Vamos começar aqui então a aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre manipulação genética. Até agora, nós vimos que
os organismos geneticamente modificados são aqueles desenvolvidos a partir da transgenia. Então, a gente falou basicamente 4, 5 aulas sobre isso aqui. Mas hoje a gente vai ver que existem outros modos de modificar geneticamente os organismos. Então, nós temos, por exemplo, a cisgenia e a intragenia. Pelo nome, vocês vão ver que tem alguma coisa relacionada com a transgenia, mas são casos mais específicos. E temos também as técnicas de edição gênica, que são aquelas que a gente realmente modifica o DNA dentro do organismo. Não só insere um novo fragmento de DNA. Bom, a gente falou sobre transgenia bastante, vocês já estão provavelmente com esse conceito bem estabelecido, né? É a transferência de genes entre espécies não compatíveis por cruzamento através de técnicas de engenharia genética. A técnica que a gente usa principal é a tecnologia do DNA recombinante. Falamos muito sobre ela. O primeiro alimento transgênico desenvolvido no mundo foi o tomate Flavor Saver, em 94, que era um tomate com maior período de pós-colheita, né, de mesa, que ele tinha alteração em genes da via de produção de etileno, mas esse tomate não caiu no gosto do consumidor, porque ele não foi bem aceito. Então, acabou sendo retirada essa cultivar do mercado. E nós vimos que existem várias outras, né? A gente viu que desenvolvimento da técnica de transgenia, desenvolvimento de cultivares transgênicas, geralmente passa por um sistema mais ou menos assim. É identificado um problema, esse problema não é possível de ser resolvido pelo melhoramento convencional, né? Então, geralmente, não existe variabilidade genética na espécie e nas espécies compatíveis por cruzamento. Então, procura-se identificar algum gene ou qualquer outro tipo de organismo que pode resolver o nosso problema. No caso aqui, a gente vai dar o exemplo novamente do milho BT. Identificou-se que existia um milho no Bacillus thuringiensis, existia um gene no Bacillus thuringiensis que poderia controlar lagartas, que era um problema na cultura do milho. Então, esse gene foi clonado, depois de vários estudos, né? A gente viu que tem vários estudos a se fazer sobre alergenicidade, sobre toxicidade, uma série de comparações, estudos, para poder, então, identificar aquele gene como sendo seguro, e aí ele é clonado, é o processo de clonagem molecular, que é inserir esse gene no plasmídio. A gente utiliza, então, o que a gente chama de tecnologia de DNA recombinante, que é utilizar enzimas de restrição para cortar o plasmídio e cortar as extremidades desse gene, e a enzima T4 ligase para ligar, então, o nosso gene de interesse num plasmídio bacteriano ou até mesmo um plasmídio de leveduras. Por fim, através de técnicas de engenharia genética, ou outras técnicas, né, principalmente a transformação via agrobactéria em tumefacens, mas também a utilização de eletroporação ou de biobalística, canhão de biolística, nós conseguimos, então, inserir esse gene dentro de células vegetais, recuperamos essa célula a partir de cultura de tecidos, chegamos, então, na solução, que é uma cultivar que apresenta uma nova característica. Nesse caso aqui, resistência, né, a lagartas, a larvas de lepidópteros e de alguns outros insetos. Nós vimos que no Brasil, principalmente soja, milho, algodão, mais recentemente também a cana, são as cultivares que são comercializadas no Brasil. Cana a gente tem só duas, com mais uma ou duas sendo aprovadas também, e algumas perspectivas de outras cultivares, mas basicamente milho, soja e algodão. E a gente viu também que existe uma frente muito grande com relação a resistência à utilização de transgênicos, ao plantio dos transgênicos, por diversos motivos, sejam eles justificados ou não, mas existe uma grande frente que combate a utilização dos transgênicos, pela questão de mistura de material genético de organismos diferentes, não compatíveis por cruzamento. Bom, nesse contexto todo, então, a gente lembra que a transgenia tem potencial de alterar a segurança de plantas, tanto das plantas como do meio ambiente, como da segurança alimentar.
nós falamos um pouco sobre questão de possibilidade de escape do gene, de desenvolvimento de plantas resistentes a herbicida, uma série de situações que tem que ser realmente estudadas e bem regulamentadas, que ela tem um potencial, tanto é que nós vimos na aula de biossegurança que logo o próprio inventor da técnica, ele logo, questão de 1, 2 anos, ele começou a se reunir com seus pares para discutir sobre o potencial da tecnologia para levar problemas também. Então, é necessário fazer uma minuciosa avaliação de segurança desses cultivares transgênicos, tanto antes do desenvolvimento quanto depois. Então, a questão de toxicologia, alergenicidade, expressão gênica, fluxo gênico, uma série de fatores que têm que ser avaliados, e nós já falamos sobre eles em outros momentos. Uma questão que a gente não chegou a falar anteriormente, mas na transgenia, os genes também podem ser modificados antes da sua inserção no organismo-alvo. Como assim modificados? Eu posso, por exemplo, alterar, a gente sabe que o gene não é só a sequência codificante, ele tem também promotores, tem terminadores, tem outras regiões do gene que atuam, por exemplo, no controle do seu nível de expressão. Então, ligação a fatores de expressão, tem uma série de outras sequências. No caso da transgenia, a gente pode alterar esses promotores, por exemplo, utilizar um gene de uma espécie e um promotor de outra espécie que vai fazer com que aquele gene seja mais expresso do que na espécie original, ou então eu posso utilizar um promotor que seja específico para um determinado tipo de tecido. Então, por exemplo, no caso do arroz dourado, que a gente falou bastante, ele tem genes para produção de beta-caroteno. É interessante que esses genes sejam expressos só no grão. Então, tem que utilizar um promotor que seja específico para aquele gene ser expresso no grão e ele não produzir, por exemplo, beta-caroteno na planta toda, que poderia ser um problema, poderia alterar outras coisas na planta. Então, na transgenia, a gente pode modificar esse gene. Coloca um promotor de uma espécie ou da mesma espécie, mas que seja para regular o tipo de tecido, tem várias dessas possibilidades. Bom, então voltando aqui na nossa tela inicial, a gente viu que desses todos aqui, a gente tem aqui a transgenia, a cisgenia, outras técnicas, né, de produção de organismos geneticamente modificados, que podem ser conhecidos como um tipo de transgenia light. O que seria isso? É um tipo de transgenia um pouco, vamos dizer assim, mais bem aceita pelo público, porque é um tipo, utiliza as mesmas técnicas, mas não utiliza transferência de genes entre espécies não aparentadas. E isso é uma vantagem com relação aos transgênicos em geral, vamos dizer assim. Nesse caso, a mistura genética entre organismos mais relacionados, por exemplo, dentro da mesma espécie, ou entre espécies que são compatíveis por cruzamentos, elas vão ser melhor vistas pelo público consumidor. Isso aí dá uma vantagem das cultivares geneticamente modificadas, desenvolvidas pela intragenia e pela cisgenia. Bom, então vamos falar sobre cada uma delas. Primeiramente, a cisgenia é uma técnica que utiliza transferência de material genético por técnicas de biotecnologia, né, engenharia genética, mas entre espécies sexualmente compatíveis. Então, não tem mais aquela possibilidade de você transferir gene, por exemplo, de uma bactéria para uma planta. Isso é transgenia. Quando eu, por exemplo, eu transfiro um gene de um tomate selvagem, mas que é compatível por cruzamento com o tomate Solano licopérsico, que é a espécie cultivada, eu estaria fazendo o que a gente chama de cisgenia. Então, é utilizar as mesmas técnicas da transgenia, e os genes não são modificados. Eu acabei de falar para vocês que, no caso da transgenia, eu posso modificar, por exemplo, os promotores, região terminadora, eu posso fazer combinações entre essas regiões para formar o meu gene. No caso da cisgenia, não. Eu tenho que utilizar exatamente o gene que já existe na espécie doadora. Lembrando que essa espécie doadora ela é compatível por cruzamento. Então, não há manipulação da estrutura desses genes.
Aqui tá errado, gente. Só um minutinho. Aqui é cisgenia. Desculpem. O resultado da cisgenia, ele pode ser alcançado por melhoramento convencional. Por quê? Porque as espécies são compatíveis por cruzamento. E aí volta, lá numa das primeiras aulas, a gente perguntou sobre quais que eram, tinham vários alternativos para dizer quais delas justificavam a utilização da transgenia. Uma delas era a aceleração do processo de melhoramento com relação ao melhoramento convencional. Eu falei que não estava correta, porque, na verdade, se utilizar aceleração do processo de melhoramento convencional a partir de técnica de engenharia genética, não seria transgenia, porque seriam características de espécies compatíveis por cruzamento. Aí seria ou cisgenia ou a intragenia, mas principalmente a cisgenia. Então, vamos pensar num caso de que existe variabilidade genética, por exemplo, numa espécie relacionada, mas o processo seria muito lento, por exemplo, uma espécie perene, ou então espécies que têm dificuldade para a produção para fazer cruzamentos, por exemplo, aquelas espécies que geralmente se propagam de modo assexuado e têm dificuldade para florir. Nesse caso, eu poderia utilizar a cisgenia. Então, a transferência do alelo de interesse ocorre sem a transferência de alelos indesejáveis. Isso aqui é uma vantagem muito grande. A gente viu lá no melhoramento, por exemplo, quando a gente faz o método de retrocruzamentos, que eu quero transferir uma característica específica, que seja qualitativa, então transferir um alelo ou alguns alelos de uma planta doadora para uma planta receptora, né, uma cultivar, a gente tem o problema de que aquele alelo ele vai levar outros alelos que podem ser indesejáveis. E aí eu tenho que fazer várias gerações de retrocruzamentos para reduzir bastante a quantidade do genoma da espécie doadora na minha cultivar. E às vezes, em determinado momento, pode ter características que estejam tão próximas daquele gene que eu nunca vou conseguir realmente, ou vou demorar muito, muito tempo para conseguir eliminar da minha cultivar. Quando eu faço a cisgenia, isso não seria um problema, porque eu vou fazer a mesma coisa que na transgenia. Eu vou identificar um gene, vou clonar aquele gene e vou inserir na minha planta através de transformação genética. Só que, diferente da transgenia, seria uma espécie que eu poderia fazer cruzamentos. Então, eu posso acelerar o processo de melhoramento convencional a partir da cisgenia. Mas eu também posso criar variabilidade nova. Por exemplo, existe um gene já, ele existe na minha espécie, ele produz, por exemplo, um composto que seria interessante, um licopeno, uma antocianina, uma vitamina, algum tipo de proteína que seja interessante, mas eu não consigo aumentar muito a quantidade, mesmo fazendo melhoramento convencional, fazendo vários ciclos de seleção, eu não consigo aumentar muito a produção daquele componente, daquele nutriente. Através da cisgenia, eu posso fazer isso. Eu posso, por exemplo, superexpressar esse gene, como fazendo outras cópias desse gene, colocando dentro da minha planta. Normalmente, na espécie, só tem, por exemplo, uma cópia do gene, eu posso colocar 2 cópias adicionais, uma cópia adicional, fazer com que aquela planta produza mais aquele composto, a antocianina, o licopeno, a vitamina ou qualquer outro tipo de molécula. Aqui, gente, nós vamos falar um exemplo como que funcionaria, então. Eu tenho aqui a nossa batata comum, a gente chama de batata inglesa, apesar de ser americana, né? E aqui eu tenho outros acessos de batata. Pode ser que transferir uma característica desses outros acessos para a minha batata comum demore muito tempo. Batata, por exemplo, não é conhecida pelo florescimento, ela não é tão comum ela florescer. Eu poderia fazer isso via melhoramento convencional. Eu vou demorar um tempo, mas eu posso conseguir. Mas eu posso também trabalhar com técnicas de engenharia genética. Então, eu venho aqui, faço a mesma coisa que eu fazia na transgenia. Eu identifico o meu gene, faço todas as avaliações nele, só que a vantagem aqui também é que eu não preciso fazer tantas avaliações. Por quê? Essa batata aqui, ela já tem esse gene, então ela já produz o composto.
Nessa outra batata, ela não produz, mas a gente sabe que nessa de cá existe. Então, não tem tanto aquela preocupação com problemas com toxicidade, com alergenicidade. É um pouco mais simples a avaliação. Assim que eu identifico esse gene, então, eu faço a clonagem dele e, por técnicas de transformação genética, como, por exemplo, via Agrobacterium tumefaciens, eu faço a inserção desse gene na minha batata, na minha batata convencional. Poderia ser, por exemplo, a gente vê aqui que essa batata é mais escura, poderia ser um gene para anticianina, que demoraria muito para ser transferido, por exemplo, por métodos convencionais, como retrocruzamentos. Pessoal, até aqui está todo mundo acompanhando, beleza? Podemos continuar? Ok. Na cisgenia, então, como eu disse, não há uma grande preocupação com o efeito da produção de uma nova proteína no organismo-alvo em seus consumidores. Por quê? Porque essa proteína já é produzida normalmente, mesmo que não seja na minha cultivar específica, mas em outras cultivares da mesma espécie ou de espécies relacionadas. Mas ainda existe uma possibilidade de levar a problemas, que seria a questão de onde que o gene vai ser inserido no genoma da espécie receptora. Esse gene, então, quando ele é inserido no genoma, ele vai ser inserido numa posição aleatória. A gente não tem, com essa técnica, a gente não tem como direcionar onde que o gene vai ser inserido. Ele pode, por exemplo, ser inserido dentro de um outro gene. E aí ele vai alterar a expressão daquele gene. Pode, por exemplo, silenciar o gene parar de ser expresso, que vai ser cortado ao meio. E aí pode levar a algum problema para a planta, pode ter algum tipo de alteração que tem que ser estudada. É preciso avaliar comparando com uma planta que não foi modificada. Seria mais ou menos desse modo aqui. Nós temos, então, a fita de DNA, genoma da espécie. Eu tenho aqui um gene, aleatoriamente dentro do genoma dela, um gene do organismo-alvo. A partir das técnicas de engenharia genética, eu insiro um gene que é da mesma espécie, ou de uma espécie relacionada, nesse organismo. Esse gene, através da transformação, então, ele pode ser inserido dentro desse gene aqui, no meio da sequência dele. Esse gene vai ser quebrado. Então, ele ficou uma parte para cá e uma parte para cá. Provavelmente, esse gene não vai ser mais funcional. Isso aqui pode levar a alguma alteração no metabolismo da planta. Então, isso também tem que ser estudado. Então, apesar de demandar menos estudos que é na transgenia, também precisa de estudos para entender como que esse gene vai alterar o metabolismo da planta. Vamos partir para um exemplo, então. Todo mundo conhece, todo mundo que trabalha com agronomia já viu sobre essa doença aqui, requeima da batata. É uma das doenças bem características quando a gente fala de fitopatologia, de doenças de plantas. É uma doença muito severa, ataca não só a batata, mas também, por exemplo, tomate. É um fungo, né, Phytophthora infestans, e ele gera grandes problemas, né, grandes perdas para a cultura da batata. Pode até levar, acho que chega a 100% de perdas. É uma doença muito severa. Inclusive, para quem lembra daquele caso que ocorreu lá na Irlanda, né, a grande fome que ocorreu lá em 1800 e não lembro quando, foi devido a um surto de requeima da batata. A alimentação daquele país até hoje utiliza muito batata, mas naquela época a batata era grande parte da alimentação daquele povo. Ocorreu uma epidemia de Phytophthora infestans, a produção de batata caiu muito, muita gente morreu de fome, milhares de pessoas morreram de fome naquela região. É uma doença muito importante, até hoje. Foi desenvolvida, então, uma batata resistente à requeima, através de técnica de cisgenia. Como que foi feito isso? Foi identificado que existia um alelo de resistência numa espécie de batata selvagem encontrado na Argentina. Então, material sul-americano aqui próximo da gente. Já que é o centro de diversidade da batata, né? Essa empresa aqui, Simplot, ela estudando, então, esse material, utilizando técnica, então, de cisgenia, ela conseguiu desenvolver 3 cultivares geneticamente modificadas para resistência ao late blight aqui, que é a requeima da batata.
foi aprovado nos Estados Unidos em 2017. E hoje você já pode comprar, lá já é plantado, então, batata, a tecnologia chamada Innate, aqui a segunda geração, que foi essa com a resistência à requeima da batata. Nós vamos ver novamente essa batata Innate aqui Innate na outra parte da aula. Mas então, esse é um exemplo bem claro da utilização da cisgenia. E, como a gente disse, ela tem um pouco melhor de aceitação pelo público, porque são genes que já existem na batata, só não é na batata que era comercializada, mas numa outra espécie que era compatível com o cruzamento. Provavelmente poderia se desenvolver essa batata resistente à requeima através de vários cruzamentos. Optaram pela utilização da cisgenia, uma técnica que provavelmente levou à redução de tempo e de custos. Então, existem esses 3 cultivares aqui, vocês podem pesquisar, por exemplo, batata resistente à requeima, ou pelo termo inglês, vocês vão achar essas 3 cultivares aqui, Russet Burbank, Ranger Russet e Atlantic. Elas estão à venda lá nos Estados Unidos. Nós temos outros exemplos de pesquisas também que já desenvolveram, mas que até o momento eu não encontrei serem cultivadas. Por exemplo, aliás, nesse caso aqui sim, o trigo, com a introdução do gene IDY10 para aumentar a produção de glutenina. Essa característica aqui possibilitaria uma melhor qualidade do trigo para a produção de massas. Foi um trabalho aí de 2008. A gente até viu, na última aula, a gente discutiu sobre isso, um texto falando sobre o trigo transgênico que, segundo um certo médico, estava aumentando a questão da ocorrência de intolerância ao glúten na população mundial, que seriam as pessoas celíacas. Ao que tudo indica, seria esse mesmo trigo, mas eu realmente não consegui encontrar informação de que seria especificamente esse trigo desenvolvido por esse pesquisador aqui, que é o trigo transgênico que é plantado em alguns locais. Acredito que seja. Existe também um trigo resistente a fungos patogênicos através da introdução de um gene de quitinase de outro trigo também. Então, outro exemplo de utilização da técnica de cisgenia. Esse é um trabalho de 2014. E nós temos também outros exemplos em outras culturas, como, por exemplo, na cevada, aumento da expressão do gene HVPAP-HY para aumentar a atividade de fitase. A fitase é uma enzima que auxilia na disponibilização do fósforo que está em estado não disponível, não digestível, em alguns grãos, como, por exemplo, a cevada. Então, seria a utilização da cisgenia para melhorar a biodisponibilidade do fósforo na cevada. Trabalho também de 2012. E mesmo em frutas também, nós temos um exemplo com relação ao melão, que é a introdução de 2 genes, né, ALT1 e ALT2, um ou outro, né, glioxalato, aminotransferase, que está associado também com a melhoria na resistência a doenças. Trabalho também já de 2009. Esses eu não encontrei cultivares que já estejam aprovadas, mas foram desenvolvidos e provavelmente estão em processo de avaliação para serem liberados para consumo. A gente vê que, apesar dos trabalhos serem alguns antes de 2010, nem todos chegaram realmente a serem comercializados, que não impede de que eles sejam em algum momento. Bom, pessoal, com relação à cisgenia, então, a ideia é transferir genes através de biotecnologia, engenharia genética, entre espécies relacionadas, sem modificar o gene que foi inserido. Então, se eu identifiquei um gene num acesso de melão, eu vou transferir para a minha cultivar de melão sem mexer naquele gene, exatamente do jeito que ele estava antes. Já a intragenia é quando eu faço alteração desse gene. Também é entre plantas geneticamente, né, compatíveis, né, que podem ser compatíveis com cruzamentos, mas eu posso fazer alteração desse gene. Então, vamos dizer assim, a intragenia seria um intermediário entre a cisgenia e a transgenia. Plantas sexualmente compatíveis, mas ela é menos restritiva, já que eu posso fazer alterações nesse gene. Eu posso mudar, por exemplo, um promotor,
eu posso inverter a ordem de alguma coisa, eu posso mudar uma região terminadora. Então, eu posso reorganizar essas partes da região codificante e da região regulatória. Inclusive, a utilização de RNA de interferência, que é um tipo de técnica também, geralmente, para silenciamento de genes, também está incluso na intragenia. Eu não vou transferir genes de espécies não compatíveis, mas eu posso fazer alterações nesses genes. Nesse caso, diferente da cisgenia, esse fenótipo não conseguiria ser alcançado por melhoramento convencional. Por quê? Porque eu estou modificando geneticamente aquele gene. Eu estou alterando o promotor, alterando a região terminadora. É uma variabilidade genética que não existe na natureza. Então, por isso, ela talvez seja um pouco menos aceita do que a intragenia, que é a cisgenia. Eu estou modificando um pouco o gene, não utilizando um gene que já existe na natureza. Esse gene quimérico, que a gente fala que ele tem partes diferentes, então ele não existe naturalmente, né? O produto já existe no parental não transgênico, mas ele pode ter, por exemplo, a expressão alterada, ou até mesmo pode existir já na mesma planta que eu quero transformar. Mas eu quero, por exemplo, alterar um gene que é expresso só em folha e colocar ele para ser expresso na semente, ou o contrário, ou eu posso mudar um promotor para ser um promotor que é mais expresso, então vai produzir ainda mais um certo tipo de composto que é produzido naturalmente naquela planta. Posso fazer vários tipos de alterações. E, além disso, assim como na cisgenia e na transgenia, quando eu insiro esse gene na minha planta, pelas técnicas de engenharia genética, ele pode gerar mutações, que foi aquele caso que eu mostrei, de que quando o gene é inserido, ele pode ser inserido, por exemplo, dentro de um outro gene que já existe na planta, e vai alterar a expressão daquele gene que já existe, pode mudar o metabolismo da planta. Então, também demanda vários estudos para saber se, após a inserção desse gene na planta, se não vai ter algum desbalanço, se não vai ter uma mudança no metabolismo. Além disso, como eu estou mudando a expressão de um gene, eu também posso ter outros tipos de alterações, então demanda também vários estudos. Um exemplo aqui no caso da alfafa. A alfafa é uma leguminosa que é muito utilizada como forrageira no hemisfério norte. Então, filmes, por exemplo, a gente vê muito falar sobre a alfafa, Medicago sativa. Só que ela tem um alto teor de lignina, e a lignina é um composto que não é digerível para ruminantes. Então, uma parte dessa alfafa ela não vai ser digerida. Qual que foi a ideia, então? Alterar a expressão desse gene que está associado, de um gene que está associado com a produção de lignina. Reduzir o teor de lignina. Como foi feito isso? Silenciando esse gene CONT, que é um gene, então, que leva à produção de lignina. Quando eu silencio esse gene, o teor de lignina vai cair bastante na minha planta. Com isso, eu vou aumentar a digestibilidade daquela planta, vai ser uma forragem muito mais adequada. Então, melhor digestibilidade para o gado. Aqui nós temos uma notícia de 2014, de quando foi aprovada, então, essa cultivar com baixo teor de lignina lá nos Estados Unidos. E hoje você já tem esse material disponível para cultivo, que é essa tecnologia aqui, Harvestra. Ela, além de ter a tecnologia RR, né, ela é resistente a glifosato, mas também ela tem um reduzido teor de lignina na planta. Então, leva a fala aqui que tem uma quantidade de lignina menor, e aí aumenta a fibra digestível, que é um índice que está associado com a digestibilidade e o aproveitamento melhor daquele material para o gado, no caso, para o gado, os ruminantes em geral, né? Então, uma utilização da intragenia já sendo aplicada no campo. Um outro exemplo aqui, a gente volta na batata, é com relação à acrilamida. Não sei se vocês conhecem esse composto. A acrilamida é um reagente muito utilizado em biologia molecular, para se fazer géis, para fazer eletroforese. Mas é um composto também considerado tóxico,
tem vários efeitos tóxicos em humanos e, inclusive, efeito carcinogênico em animais. Ainda, até o momento onde eu sei, não foi comprovado em humanos. Mas, geralmente, se tem efeito carcinogênico em animais, ele provavelmente vai ter também efeito em humanos. Então, é um composto realmente tóxico para humanos. O grande problema dela, além de ser utilizada em laboratórios, você tem todas as medidas que você pode utilizar. Eu mesmo já trabalhei bastante com acrilamida. Existe uma relação chamada relação de Maillard, que ocorre principalmente pela redução da asparagina, quando ela reage com o açúcar redutor. E essa reação produz acrilamida e ela pode ser produzida em alimentos submetidos a altas temperaturas, inclusive e mais conhecidamente na batata frita. Então, quando a gente frita uma batata, principalmente quando frita ela por muito tempo, existe uma chance de produzir acrilamida. E é claro que não é uma vez que você consumir que vai te trazer problema, mas o consumo consecutivo pode levar a efeitos negativos na saúde das pessoas. Então, foi produzida as innate potatoes, as batatas innate que nós já falamos anteriormente com relação à resistência à requeima da batata. Essa tecnologia também tem silenciamento do gene STAS1, que é um gene que então, está associado com a produção de asparagina. Quando silencia esses genes, reduz bastante a produção da asparagina, com isso, reduz o potencial de produção de acrilamida de 58% a 72%. Essa aqui foi a aprovação dessa batata com baixa possibilidade de produção de acrilamida, foi em 2014, nos Estados Unidos, e é aquela mesma tecnologia innate que nós falamos, só que nesse caso já foi na primeira geração. Elas são mais seguras para os consumidores e para a indústria. É interessante, então, a gente já citou isso em outros momentos, que a modificação genética de plantas tem potencial não só para melhorar produtividade e melhorar questão sanitária, né, resistência a pragas e doenças, e também a herbicidas, mas melhorar a qualidade dos alimentos. Aqui é um exemplo bem claro. Melhorar a produção, a qualidade da batata para que ela tenha menos chance de produzir acrilamida quando for frita, que é um composto tóxico. Bem interessante. Então, nós temos aqui um exemplo de uma batata, né, cultivar com dois tipos de modificações genéticas que não são transgenia. Ela tem a cisgenia, que foi utilizada para a resistência, no caso, a geração 2, né, para resistência à requeima, e também utilizando a intragenia para reduzir a produção de acrilamida. Então, combinação entre diferentes tipos de técnicas para a produção de cultivares. Por fim, pessoal, vamos passar para a questão da edição gênica. Essas técnicas que nós falamos até agora, a transgenia, cisgenia e intragenia, trabalha com genes que já existem na natureza. Eu posso até modificar, alterar, por exemplo, trocar as regiões promotoras, terminadoras. Mas eu trabalho com sequências que já existem. E eu não tenho como direcionar onde que esse material vai ser inserido. Eu coloco esse gene no meu genoma, ele pode inserir em qualquer local. Mas eu tenho outra possibilidade, que é uma possibilidade mais recente, que é a edição gênica. Então, é um modo de fazer alteração de sequências de DNA em vivo, então em células vivas, sem utilizar a tecnologia do DNA recombinante. São outras tecnologias. Eu posso, então, introduzir, remover ou substituir um ou mais nucleotídeos específicos em um local desejado no genoma do organismo. Então, agora, eu consigo não trabalhar com genes, mas com pequenas sequências, pode ser até um nucleotídeo, e eu sei exatamente onde que eu vou conseguir fazer essa edição. Então, é um marco muito grande na biotecnologia, né? Tanto para saúde, né? Tanto questão humana, quanto para a produção de cultivares também. Nós temos alguns exemplos de técnicas para edição gênica. Temos, por exemplo, as nucleases de zinco, temos as nucleases baseadas como ativador de transcrição, e temos o CRISPR, Cas9,
é um sistema, o nome é grande, né? Sistema de repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas, associadas à enzima nuclease. É um nome grande, mas vocês vão ver que nesses 3 sistemas aqui, todos têm a palavra nuclease. O que é uma nuclease? É uma enzima que corta DNA. E esse é o princípio básico. Essas duas aqui nós não vamos falar muito agora, nós vamos focar na CRISPR, que é uma técnica mais nova e que tem sido muito utilizada, tem um potencial muito grande, apesar de também existirem estudos com essas outras duas aqui. Então, enquanto que as EFN e a TALEN, elas trabalham com enzimas quiméricas capazes de se ligar e cortar DNA. Então, eu modifico enzimas, pedaços de enzimas de diferentes organismos, por exemplo. Só que o problema delas é que eu preciso personalizar para cada caso que eu tenho que fazer. Então, se eu quero editar um gene específico de uma planta, eu tenho que desenvolver uma enzima quimérica específica para aquele sistema. Com isso, a tecnologia fica muito cara. Então, ela não é tão utilizada. Agora, na técnica CRISPR, é um pouco mais simples, porque eu só preciso de um RNA que é um guia. Esse RNA é muito mais fácil de ser sintetizado. E esse RNA que ele vai identificar a região do meu genoma que eu quero fazer o meu corte. Com isso, ela fica muito mais simples de ser utilizada. E aí, por isso, ela tem mais versatilidade e facilidade de uso. Por isso, então, ela caiu no gosto da pesquisa científica mundial. Seja para estudos com humanos, seja para estudos com plantas. Então, essa técnica CRISPR-Cas9, nós vamos ver agora um pouco sobre ela. Ela foi descoberta por acaso, vamos dizer assim. Era um cientista que trabalhava por muito tempo estudando bactérias de fabricação de iogurte, então bactérias que eram utilizadas para a produção de iogurte, e ela percebia que existiam bactérias que eram atacadas por bacteriófagos. Bacteriófagos, a gente já viu, são vírus que atacam bactérias. Existiam dentro da mesma espécie bactérias que eram atacadas e bactérias que eram resistentes. Então, tinham cepas resistentes a esses bacteriófagos. Estudando, então, como que essas bactérias eram resistentes, eles perceberam que precisava ser um sistema de defesa muito rápido, porque o vírus pode destruir a célula muito rapidamente. E aí eles chegaram, então, a descobrir como que é essa técnica. Nós vamos ver agora um vídeo para visualizar como que ela funciona. O potencial dessa técnica para engenharia genética foi demonstrado a partir de 2013. Então, a gente diz 7 anos da utilização do CRISPR para edição gênica. Muito recente. E mesmo assim, a gente já vê que tem muita coisa, muito estudo, muita coisa falando sobre essa técnica. Então, tem potencial para a produção de medicamentos e vacinas, para terapia gênica, para a indústria e para o melhoramento genético. Como funciona ela em geral aqui? Eu teria, então, que introduzir um RNA guia específico, que é um RNA que vai se parear a minha sequência, mais essa enzima Cas9 aqui, que é uma nuclease, que ela corta DNA, e mais uma sequência de interesse, no caso de eu querer colocar uma nova sequência dentro do meu DNA. Então, esse sistema que vem com essas três componentes, ele se liga ao DNA por meio do RNA-alvo, RNA-guia, desculpa. Então, ele vai reconhecer a sequência, vai parear e vai ligar, trazer junto a enzima Cas9. Essa Cas9, ela faz o corte do DNA em posições específicas também. E se eu for inserir uma nova sequência no lugar, por exemplo, eu quero tirar um pedacinho de DNA e colocar um novo. Eu posso fazer isso se eu tiver inserido junto a sequência de interesse. Então, ela vai ser inserida no lugar do DNA clivado, e aí eu tenho o que a gente chama de gene editado. Tem um gene que foi modificado por essa técnica. Tem um vídeo aqui, muito didático. Eu vou abrir aqui. Eu esqueci de abrir ele antes da aula. Só um minutinho. Que ele ensina muito bem como que a gente faz. Eita. Só um minutinho aqui que travou, pessoal. Ah, beleza. Ainda aqui. Deixa eu tirar o áudio, porque eu não sei se o áudio vai para vocês ou não, então é melhor eu tirar. Só um minutinho aqui. Então, deixa eu pular aqui. Deixa eu só mostrar aqui, então, dar o crédito para quem fez. Esse vídeo está nesse canal aqui, Instante Biotech. Ele é na verdade, não tem a data aqui, mas é um vídeo muito didático. Então, eu vou passar para vocês, eu vou falando, porque eu não sei se tem como transferir o áudio.
Deixa eu pular aqui. Esse vídeo fala especificamente sobre terapia gênica. O que seria terapia gênica? É um modo de você tratar uma pessoa através de alteração da parte genética. Então, como que é feito isso? Vamos lá. A gente tem aqui a bactéria, mostrando como foi identificado. Essa bactéria, então, ela pode ser atacada pelos vírus. A gente sabe que os vírus, eles não têm o aparato para poder fazer a sua multiplicação do seu material genético. Então, no caso dos adenovírus, os vírus de DNA, eles inserem o vírus numa célula hospedeira e a própria célula faz a multiplicação desse DNA dele. No caso dessas bactérias que têm essas endonucleases, por exemplo, a Cas, a bactéria, então, ela vai identificar esse gene quando ele chega dentro da célula. Como? Aqui nós temos, então, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Aqui nós temos um RNA guia. Então, esse RNA tem uma sequência que a gente chama de palindrômica, que é uma sequência que pode ser lida dos dois lados. Essa sequência aqui se liga na enzima, que é a Cas9 que ela está desenhando aqui. E tem uma outra parte desse RNA que vai parear no DNA do vírus. Então, nós vamos ter um sistema que tem a enzima e o RNA. Quando, então, esse sistema aqui ele está presente na bactéria, lá, essa região, então, é homóloga, como eu disse, ao DNA do vírus. Quando a bactéria identifica que existe um DNA diferente na sua célula, esse sistema aqui vai identificar uma sequência que é específica do vírus. Vai parear, e assim que ele paria, a Cas9, a nuclease, vai cortar esse DNA. Então, vocês veem que o DNA fica fragmentado. Quando ele está fragmentado, então, ele não vai conseguir mais causar problemas para a célula. Então, a bactéria se defende desse modo. Vou passar aqui um pedacinho. O exemplo que foi dado aqui é com relação à anemia falciforme. A gente sabe que a anemia falciforme é uma doença de origem genética. Então, existe um gene que ele é mutado em algumas pessoas, faz com que se produza uma proteína numa conformação que não é adequada, com isso as hemácias ficam com uma forma diferente. Então, esse gene aqui produz a proteína beta-globina. Essa beta-globina vai fazer parte das hemácias. Em alguns organismos, existe uma mutação que faz a troca de um aminoácido de uma posição específica, que é o glutamato, trocado por uma valina. Esses dois aminoácidos aqui têm funções diferentes. Com isso, a conformação da proteína muda e faz com que a nossa hemácia não tenha aquele formato redondinho, ele fica em formato de foice. E aqui tem uma alteração no potencial da hemácia, né? Essa hemoglobina S aqui vai fazer com que a hemácia tenha um potencial alterado para transporte de oxigênio. Vamos continuar aqui. Bom, como que seria, então, a utilização dessa terapia gênica? Eu tenho aqui o nosso sistema CRISPR-Cas9, que é a proteína Cas9, com o meu RNA, com uma sequência específica para parear naquele gene associado com a produção de beta-globina. Então, eu tenho lá o meu sistema, eu vou inserir numa célula viva. Pode ser, por exemplo, células-tronco, que são aquelas células que ainda não se diferenciaram. Isso aqui pensando em humanos, tá, pessoal? Então, eu tenho uma célula, eu vou inserir a célula que tem o gene mutado, aquele gene que produz a hemoglobina S. Eu insiro o meu sistema Cas9, a parte que é homóloga ao DNA vai se ligar aqui, então, vai parear com o DNA no gene específico. A enzima vai fazer o corte aqui, essas tesourinhas, e vai liberar, então, o fragmento que está com mutação. É o fragmento que eu não quero ter na minha célula. Eu não quero aquela mutação. Eu insiro também fragmentos do DNA correto, que seria sem a mutação. E esse próprio sistema consegue reinserir esse fragmento novo, que é o fragmento que não tem a mutação, no lugar daquele fragmento mutado. Então, agora, a minha célula vai produzir a beta-globina correta, as minhas hemácias vão ser produzidas de forma correta. Ou seja, eu consegui, nesse sistema aqui, editar o DNA,
eu consegui alterar, tirar um fragmento que não estava correto, que não estava adequado, e colocar no lugar dele um novo fragmento que produziria uma proteína funcional. E aí eu posso, por exemplo, tratar o problema da anemia falciforme. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui agora para a minha apresentação. Aqui. Então, vocês viram que a técnica parece ter um grande impacto, e realmente ela teve um grande impacto na comunidade científica, principalmente com relação à utilização na medicina, mas também com grande potencial para utilização no melhoramento genético. Então, tem um potencial grande para o tratamento de doenças genéticas, mas também levantou uma discussão muito importante sobre a questão de edição de embriões humanos, a edição de células humanas. Agora a gente está falando sobre mudar o DNA das pessoas. Isso também causou uma grande discussão. Um fato muito recente, 2018, e que foi muito discutido na imprensa mundial e na comunidade científica, foi esse cientista chinês aqui que alegou ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados. O que ele fez, então? Esse cientista, ele fez uma alteração em embriões, ele utilizou a técnica CRISPR-Cas9 em embriões ainda em estágio inicial de desenvolvimento, para tornar esses embriões, que no caso, segundo ele, vieram dar origem a duas meninas, serem resistentes ao vírus do HIV, que é o vírus que causa a AIDS. Mas não teve muita comprovação realmente de que ele fez isso ou não na época, no começo, porque ele não tinha publicado isso em lugar nenhum, ele fez isso por meio de um comunicado. O pai das crianças era HIV positivo, então, teoricamente, ele não poderia ter filhos, porque os filhos iriam contrair também o vírus. Então, foi feita a edição do gene CCR5, que é um sítio receptor, é um sítio primário para a ligação do HIV. Então, quando ele inibe essa produção desse gene, a expressão desse gene, o vírus HIV não vai entrar na célula, a pessoa seria, em tese, imune ao vírus. Esse processo não seria permitido em praticamente lugar nenhum no mundo, mas, sabidamente, nos Estados Unidos e na União Europeia. Mas na China, ela tem uma legislação menos rigorosa. Isso foi possível lá. Posteriormente, na época, não sabia realmente se tinha feito isso. Inclusive, ele dizia que não foi o único, que eram 6 casais que tinham aceitado que fizesse esse tipo de procedimento. Eram 6 casais em que tinham, algum dos pais era soropositivo. Isso levou a uma série de implicações éticas que já eram discutidas anteriormente, mas ficaram ainda em mais evidência. Por exemplo, aqui o diretor do Centro de Ética, Centro EU-Rio de Ética Prática da Universidade de Oxford, que é uma das universidades mais importantes aí do mundo, Julian Savulescu, segundo ele, os bebês resultantes desses testes, do rei, que é o chinês, estariam sendo utilizados como cobaias genéticas. Isso seria uma roleta russa genética, foi o termo que ele usou. Uma coisa realmente muito antiética, que seria utilizar pessoas como cobaias. Mesmo, já o cientista, né, o He Jiankui, ele disse que não se tratava de criar bebês projetados, mas apenas produzir uma criança saudável, uma criança que não seria afligida pelos vírus HIV. Então, assim, aqui é um ponto bem importante que é discutido ainda, sobre a utilização da técnica de edição genética em pessoas, em embriões que seriam viáveis. A ideia inicial de utilizar os estudos eram embriões não viáveis, que não iriam gerar pessoas. Mas ainda se tem, né, ocorreu esse caso e tem essa discussão se poderia ser utilizada, por exemplo, para tratar doenças genéticas, então para tratar defeitos que poderiam vir a aparecer em crianças durante a sua vida. Então, seria fazer o tratamento diretamente no DNA da criança antes dela realmente vir a nascer. É uma coisa bem complicada e com muita discussão. Segundo esse cientista, então, que fez esse procedimento, ele comparou o procedimento que ele fez
as críticas sobre a primeira criança nascida por fertilização in vitro. Isso foi há várias décadas e, na época, existiu também na ciência uma discussão muito grande se isso era realmente seria aceito, se isso era adequado, se era ético. Hoje é uma técnica muito utilizada. Uma coisa não quer dizer a outra, não é porque a fertilização in vitro hoje é muito bem aceita que a edição genética pode ser também bem aceita. Isso está muito em discussão ainda. Então, gerou várias artigos, várias publicações sobre isso. Então, alguns falando que esse experimento chinês confronta os limites entre a ética e a ciência. Há discussões sobre por que ele fez essa edição, causou revolta entre os pesquisadores. Isso levou, no ano passado, final do ano passado, a ele ser condenado a 3 anos de prisão lá na China, por ter feito a alteração do DNA dessas crianças, né, desses bebês. Então, foi a tribunal e fala que foi condenado por ter realizado ilegalmente a manipulação genética de embriões com fins reprodutivos, já que isso ainda não é aceito em lugar nenhum, não se sabe se algum disso vai ser aceito. Essa discussão acho que vai muito longe ainda. Mas é uma técnica, né? A técnica, como toda outra, ela tem vantagens e desvantagens. Como vantagens, ela não tem período de causar mutação, teórico, né? De causar mutação na inserção de um gene, porque essa técnica ela é muito localizada. Eu não insiro um gene aleatoriamente no meu genoma. Eu vou editar uma parte específica, muito bem específica do meu DNA. Ela é versátil e tem um uso relativamente fácil, principalmente comparado com outras técnicas de edição gênica, que a gente falou do Zen, da Talem e ZFN. E tem um custo relativamente baixo. Hoje tem muita gente pesquisando a utilização de CRISPR-Cas9 em diferentes áreas de conhecimento. Mas também tem desvantagens, principalmente com relação às discussões éticas sobre aplicação em humanos, e também os malefícios que podem acontecer que não estão claramente conhecidos ou discutidos, já que a técnica é muito nova, tem 7 anos. Então, não se tem ainda um estudo tão bem elaborado como se já teve, por exemplo, o transgênico, que veio lá de 70 e poucos, a técnica de transgenia. Apesar disso, o potencial da técnica continua sendo visto como muito grande. Aqui uma notícia do ano passado, dizendo que a edição gênica pode revolucionar a agricultura e tem um potencial realmente muito grande para isso. Frente a essa possibilidade, em 2018, o CTNB lançou uma resolução normativa 016, que é considerado um marco regulatório para a edição gênica no Brasil. Então, a partir daí, ficou caracterizado realmente as pesquisas com edição gênica, incluindo, então, a CRISPR-Cas9. Foi cunhado, então, não cunhado, mas utilizado o termo Técnicas Inovadoras de Melhoramento de Precisão, TIMP, em que inclui algumas outras possibilidades, mas incluindo a edição gênica. Então, fala aqui, nessa resolução, são considerados TIMP, produto obtido por técnica que introduz mutações sítio-dirigidas, gerando ganho ou perda de função gênica, com ausência comprovada de DNA recombinante no produto. Então, essa definição aqui se enquadra a edição gênica, a utilização da técnica CRISPR-Cas9 e outras técnicas de edição gênica. Então, a partir de 2018, elas foram reguladas. Até então, seriam consideradas como transgenia. Em 2018, no relatório do CTN-Bio, nós vimos aqui que foram aprovados, nesse sentido, avaliou, cadê aqui? Professor? Sim? Pode falar. Professor? Pode falar. Sua internet deu umas travadas aí. Eu não sei se foi só para mim. Mais alguém teve esse problema? Só. Tem mais alguém assistindo a aula? Segundo o Aleph, não. Acho que pode ter sido a sua mesmo, Elias. Então, beleza. Tudo bem. Você perdeu muita parte?
Não, deu uma travada assim seguida, mas foi rapidinho, mas travou Ah, 2 vezes. E eu não, só tô assistindo a perfeito. aula do senhor, por isso mais Perfeito. tranquilo. Não, tá jóia. Mas é bom que me avise mesmo, porque se for, a gente volta. Bom, como eu dizia, então, em 2018, já que teve a publicação dessa resolução normativa, a CTNB, no relatório final, ela fala que recebeu 7 cartas de consultas com relação a esse tipo de situação. Avaliou, então, 2 variedades de levedura para produção de bioetanol, uma vacina e 2 variedades de Saccharomyces cerevisiae, né, também levedura, um animal bovino, produzido com técnicas, dessas técnicas novas de melhoramento de precisão, e uma variedade de milho ceroso, que é uma variedade específica de milho, tendo considerado que os organismos não se enquadram na definição legal de organismos geneticamente modificados, conforme a resolução. Então, está se criando uma nova. A ideia é tentar desassociar a edição gênica dos organismos geneticamente modificados, já que organismos geneticamente modificados têm sido associados a transgênicos. Então, tentar retirar, desassociar a imagem da edição gênica com a transgenia, já que não tem a introdução de genes exógenos, né, genes de outras espécies. Falando então sobre essa técnica, tem um site aqui, The Scientist, que fala sobre companhias que estão utilizando CRISPR para aumentar, para melhorar culturas. E uma delas é essa que a gente falou, que foi foi avaliado pelo CTNBio, que é o milho ceroso. Esse milho ceroso é um milho que tem um teor maior de amilopectina, que o amido é composto por amilopectina e amilose. Esse milho, essa variedade, tradicionalmente, ela já tem uma quantidade maior de amilopectina. E é muito útil para a indústria, então, tanto para a produção de alimentos, quanto para a produção de tecidos, papéis, uma série de vantagens em relação ao milho comum. A Corteva, que a parte que é agrícola da Dow, do ponto, ela então trabalhou com edição gênica via Cas9 para trabalhar nesse milho ceroso, para fazer eles trabalharam então com a deleção, né, silenciamento do gene para a produção de amilose, fazendo então com que esse milho ceroso agora ele produza 100% de amilopectina e 0% de amilose. Então melhorar ainda mais a qualidade desse milho ceroso, que é o alto teor de amilopectina. Já foi aprovado nos Estados Unidos, mas ainda não encontrei se ele já está em comercialização. Foi aprovado há alguns anos, acho que 2 anos, não sei, não lembro bem, mas não achei ainda, por exemplo, cultivar sendo vendida com esse milho. Mas é uma tendência. E se a gente procurar, e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre perspectivas da utilização de modificação genética, tanto transgenia quanto a edição gênica, nós vamos falar sobre vários estudos que apontam para a utilização da CRISPR-Cas9 na resolução de problemas dentro da agricultura, como, por exemplo, resistência a doenças, redução de teor de compostos alergênicos em alimentos, tem uma série de possibilidades. Algumas referências principais aqui. Essa publicação da Embrapa do finalzinho do ano passado fala sobre transgenia, cisgenia e intragenia. É bem direta, bem simples, tem muitos exemplos, alguns deles eu utilizei aqui. É bem interessante para quem quiser ler um pouquinho, não é até bem pequena, bem rápida. Esse trabalho também publicado em 2018 sobre a CRISPR-Cas9, uma nova tecnologia para melhoramento de plantas, também é um texto interessante para quem quer conhecer sobre a técnica um pouco mais. Técnicas inovadoras de melhoramento de precisão é um material citando, então, aquela parte que eu falei da CTNBio, falando sobre essas novas técnicas que incluem a edição gênica, então é tipo um comentário sobre essa resolução técnica da CTNBio, e alguns outros que eu citei durante o trabalho, e exemplos principalmente com relação a cisgenia e intragenia. Pessoal, beleza? O que vocês têm a dizer sobre as técnicas de intragenia, cisgenia e edição gênica? O que vocês acharam? Ou não acharam nada?
Alguém já conhecia essas técnicas de intragenia e cisgenia? Ou a CRISPR-Cas9, alguém já tinha visto falar? Com certeza, Khalil, são técnicas que vão agregar bastante, já estão agregando, né, muitas novas possibilidades para utilização. Aleph também. Professor, na sua Sim, disciplina optativa, RGV, o senhor falou um sim. pouco sobre CRISPR, não falou? Acho que eu falei brevemente, É isso, não muita coisa. é isso. Sim. O que vocês acharam com relação a essa utilização da CRISPR, a questão ética da utilização dessa técnica? O que vocês acham sobre possibilidade de edição de humanos, de células humanas que podem vir a resultar num organismo completo, numa pessoa? Ou não acham nada? É isso, gente. Vocês estão com medo de falar hoje? Não acho. Ah, sim, por isso que eu, Elaine, por isso que eu vi que eu não conhecia esse nome. Tudo bem. Eu não vi tal, parece que vocês tiveram alguma discussão aqui, não sei. Não achei o médico errado, não. Então, é uma discussão, né, Elaine, muito. Parece que vai muito longe ainda. A gente tem essa discussão se, por exemplo, a gente pode evitar que novas pessoas nasçam com defeitos genéticos. Então, essa é a questão da AIDS. Nós temos aí, a gente falou sobre, por exemplo, anemia falciforme, tem várias outras doenças que estão associadas com mutações genéticas, mas ainda não se tinha aprovado em praticamente lugar nenhum a possibilidade de trabalhar com embriões viáveis, mas acho que a discussão vai muito sobre até onde vai essa questão de edição, de alterar o DNA de pessoas. Se a gente, pois é uma questão interessante. Será que vai acabar com as doenças genéticas? Não sei. Mas qual que vai ser a limitação? E, por exemplo, pode-se questionar o seguinte: existem genes que estão associados com, por exemplo, produção de massa muscular, sobre o tipo se a pessoa vai ter um biótipo, se vai ser mais alta ou mais baixa, se ela vai ter o olho de uma cor ou de outra, se ela vai ter a pele de uma cor ou de outra. Essas talvez sejam até mais fáceis de pensar que não seria interessante, mas, por exemplo, se a pessoa vai ter uma predisposição maior a desenvolver o corpo mais, se ela vai ter uma musculatura mais forte ou menos, isso seria considerado, talvez, poderia ser considerado pela edição gênica, porque a pessoa vai ter uma saúde melhor, ou seria questão de fazer, vamos dizer, uma pessoa melhorada, uma pessoa que tem características melhores do que outras? Acho que tem uma discussão também em cima disso. Fala-se muito sobre a questão da eugenia, né? Que é aquele, vamos dizer assim, o melhoramento de pessoas. É uma discussão que acho que vai muito longe. E eu não tenho ainda uma opinião formada sobre essa questão. Com certeza, o potencial de você tratar doenças genéticas tem a questão da terapia gênica, que já é utilizada, né? Só que não dá para tratar todo tipo de doença com a terapia genética, com a terapia gênica. Nem toda doença genética você consegue tratar depois que a pessoa já está adulta. Algumas teriam que ser já com a pessoa, antes do desenvolvimento, né? Mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Não sei, eu tenho que ler mais sobre isso. É um assunto que eu acho muito interessante, mas como o Jean falou, é uma discussão realmente muito delicada. No caso do cientista lá, do chinês, foi muito pela questão de não ser aprovada ainda. Sim, Elaine, esse é uma possibilidade. A gente sabe que não é o objetivo, mas não quer dizer que não seja possível algum dia alguém utilizar desse modo. Então, eu quero que meu filho tenha. A gente sabe que tem genes associados com desenvolvimento mental, desenvolvimento do corpo, tem genes associados para tudo, porque boa parte das coisas tem pelo menos uma parte todas as características tem alguma parte que é genética. Então, teria essa possibilidade.
Se eu posso, por exemplo, curar, em vez do meu filho não vai nascer com anemia falciforme, por que eu não posso desenvolver ter um filho que ele vai ter uma predisposição a se desenvolver mais a mente, pode estar associado, por exemplo, com menor risco de uma doença Alzheimer, alguma coisa assim, e por outro lado pode estar associado também com melhor desempenho da escola. Isso seria aceito? Então, assim, tem muita discussão para ser feita em cima disso. E como a gente viu, é uma técnica muito nova, 7 anos é muito pouco para se avaliar, a gente até falou sobre as desvantagens de não estar bem estabelecido ainda. Com certeza, tem uma parte boa, uma parte ruim. E ainda não se sabe o que fazer. E, como eu disse, eu que também conheço muito menos do que quem trabalha com isso, e essas pessoas que trabalham têm essa discussão, eu que tenho menos informação, eu não consigo ter uma opinião formada. O potencial é muito grande, tanto para bem quanto para mal, né? A gente pode dizer assim. Assim como a gente viu que lá no começo a técnica de transgenia já foi vista como tendo potencial para gerar muitos malefícios. Então foi discutido desde aquela época e até hoje ainda é discutido. Ainda mais uma técnica com um potencial tão grande, né? Acho que é uma discussão muito válida. Com certeza, Jean. Mas, na parte da agricultura, a gente vê que o potencial é muito grande. Se você conseguir silenciar um gene, você consegue resolver muita coisa. Tem muitos genes, por exemplo, que estão associados com a infecção de um patógeno, com o ataque de uma praga, com a alergenicidade, a toxicidade de alguma coisa. Você silenciar esses genes, você pode levar a ganhos muito grandes, tanto para a questão da produção, quanto para a questão da qualidade dos alimentos. E tem muito trabalho sendo feito em cima disso. Então, para a agricultura, acho que o potencial é muito maior do que a gente vê para a transgenia, por exemplo.